dia, queridos. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 3, hoje. Sempre falando sobre o amor que Paulo desenvolveu pelos cristãos da igreja de Tessalônica. E sendo eles muito queridos, vemos aqui no capítulo 3 que é um amor recíproco. Paulo, ele diz aqui, que já tinha predito que quando ele não estivesse mais com os irmãos, depois da visita, daqueles 3 sábados que passou pregando lá, e agora ele estava ausente, mas estavam ansiosos por saber notícias. E ele disse que passaria por aflições, mas não ficassem preocupados, porque isso era normal, que acontecia e aconteceria, e acontece com aquele que prega o evangelho, passa por aflições sim, mas que eles não ficassem preocupados. Mas ele, não se contendo em esperar o momento em que voltaria a revê-los, os seus queridos de Tessalônica, ele, não se contendo, enviou Timóteo para mandar notícias de que eles estavam bem, apesar das tribulações, e que logo Paulo tinha o desejo de rapidamente ir ter com eles novamente, Tanto é que daqui a pouco teremos a segunda carta de Paulo e mais notícias. E Timóteo volta com boas notícias, porque Paulo estava preocupado que, estando eles distantes, viesse o inimigo com tentações e que os irmãos da igreja de os irmãos tessalonicenses pudessem cair nas tentações e o trabalho da pregação tivesse sido em vão. Mas não foi assim. Veja isso aqui, ó. Olha o que Paulo diz aqui no verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Mas aí Timóteo volta com boas notícias e com aquela reciprocidade, tanto de que Paulo queria muito vê-los, mas que eles também queriam muito ver Paulo e Timóteo novamente e os outros irmãos que sempre estavam com eles, com Paulo. E aqui no 7 ele ainda diz assim, ó: sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Agora aqui no verso 10 eu achei algo muito importante para os nossos dias, porque quando nós fazemos discípulos, quando nós ensinamos a palavra do Senhor para outras pessoas, não convém que nós abandonemos essa pessoa depois que ela venha se batizar, como talvez seja costume de alguém, mas que a gente deve fazer o contrário, devemos acompanhar e orar noite e dia por essas pessoas. E aqui ele diz assim, veja o verso 10, confirmando isso que eu estou falando, veja: oramos noite e dia, com máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Então, quando nós, servos do Senhor, fazemos novos discípulos, nós devemos orar noite e dia por essas pessoas e sempre ver essas pessoas sempre que possível, porque cada um de nós tem trabalhos, necessidades, mas sempre que for possível, estar com essas pessoas pessoalmente, passar um tempo com eles e continuar suprindo as necessidades que essas pessoas ainda têm na fé, para que possam continuar andando sozinhas, com os próprios pés, como Paulo fez anteriormente com outras igrejas, dizendo que primeiro você oferece como se fosse uma criança o leite, vem o leite materno, vem alimentos líquidos, para depois vir o alimento mais pastoso e o alimento sólido. Então é assim que a gente deve trabalhar com aqueles que são novos na fé. E veja aqui o final, quero finalizar com a oração pelos Tessalonicenses, a oração que Paulo fez. Lindo é esse final de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vou ler com vocês. Leiam aí na Bíblia de vocês, tá bem? Vamos lá? Já preparou a Bíblia aí? Tá bom, vou dar um minutinho para você preparar aí. Abre a Bíblia, depois você vai ler todo o capítulo, tá bem? Nós vamos acompanhar comigo agora aí. Abre primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 3. Enquanto você abre em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 3, eu peço a você que não esqueça de deixar aquele like. Não esquece não, tá? Vai aí, ó, tá aí embaixo. Vai aí, tem o dedinho assim, ó, tem um legal aí, você vai aí, clica e deixa o like. Vamos lá ler aqui, 1 Tessalonicenses 3, 11. Paulo ora pelos Tessalonicenses. Ok, Bíblias preparadas, vamos seguir aqui para o final. Abre aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. A gente vai ler o 11 até o finalzinho aqui, 11 até o 13. Paulo ora pelos Tessalonicenses. Que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Deus seja com todos nós. Um bom dia.
Amém.